Então, assim, se adaptar. O engenheiro hoje tem que se adaptar à realidade que ele está e ele é um cara extremamente planejador. Hoje você tem que ter o seu desvio no menor tempo possível. Essa é a realidade. Então, antigamente a gente detectava o não cumprimento de uma meta no mês. Depois passou por uma semana. Depois passou para dias. Ainda acho que o ideal é hora. Ó, das 7 às 8 tem que estar realizado isso. Se não... Não teve, meu amigo, pode desmarcar aqui porque você não vai bater. Ou então... Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast sobre o mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Hoje estou aqui com meu amigo Renan Gaioli. Renan, muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, Pedrão, estou muito feliz, né, satisfeito de estar aqui, eu que agradeço o convite seu. Queria ter vindo até antes, né, tive um problema, não consegui vir antes, então assim, feliz em estar aqui e poder contar um pouquinho das nossas passagens e histórias aí. Com certeza. E hoje o episódio vai ser muito bacana. Por quê? O Renan, a gente já trabalhou junto em 2 empresas. Então hoje nós resolvemos trazer aqui um tema que acho que gere bastante dúvida na cabeça da pessoa, principalmente quem está entrando na profissão, né? Porque o engenheiro que está formando ali na faculdade fica sempre naquela dúvida. Vou para a área de projeto, vou para a área de obras. E muitas vezes enxerga a parte de obra somente como a parte de construção de edifícios multifamiliares. Então nós vamos contar todos os desafios para o engenheiro civil que está adentrando, e para o arquiteto também, né, que está adentrando nesse mercado de gerenciamento de obras multifamiliares. Então essa etapa da saída da faculdade para adentrar nesse mercado, que é um momento bastante difícil, bastante desafiador e que requer bastante energia, né? Com certeza vai ser um tema muito bacana. E para você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio com um grande convidado também falando tudo sobre a nossa área. E você também pode acompanhar várias coisas sobre o podcast, sobre a construção civil, sobre as obras que eu estou fazendo através do meu Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. Renan, conta aí um pouquinho, né? O pessoal quer saber quem que é o Renan. Renan é engenheiro civil, trabalha aí com gestão de obra multifamiliar, no padrão Minha Casa Minha Vida, né, na cidade de Araraquara atualmente. Mas conta um pouco do seu currículo. Pedrão, bom, igual você disse aí, a gente tem um passado aí nada planejado. Nada planejado. Se conhecemos na construção civil, né, e até amigos em comuns a gente tinha, né, histórias parecidas, muito próximas a nossas ali, até na época de faculdade, né, então a gente tem uma diferença de formação muito pequena de um para o outro, e hoje, né, eu tô vou completar 32 anos, agora em julho, né, dia 26 de julho, tô formado desde o ano de 2015, né, formei aqui na cidade de Ribeirão Preto, hoje estou atuando na cidade de Araraquara. Meu segmento começou na construção civil com médio para alto padrão, né, com reformas e construções de moradias únicas, né, casas, e depois eu fui para a construção da área da Minha Casa Minha Vida, né, o primeiro programa do governo que teve o Minha Casa Minha Vida, eu participei na formação dele, tudo na consultoria de baixo padrão, e segui por um bom tempo, né, nesse modelo, nesse padrão de construção. E hoje, né, participei já de construção de alto padrão, AAA, que a gente chamava, de alvenaria convencional, mas por muitos anos, e tem um domínio muito grande com a alvenaria estrutural. Então, um pouco do resumo aí, né, se a gente for falar aí, pouco tempo de vida, né, 32 anos, mas a gente sabe que na carreira da construção civil, passa de 10 anos ali, você já começa a ter a barba branca aí. Com certeza. Você tá pintando a sua. Barba branca, o cabelo começa a cair, as entradas começam a aparecer. Já tá gigante já, né? Tinha tupete quando eu comecei. Pra você ver. Pra você ver. E é muito assim mesmo, que de fato é uma área que toma bastante energia. Eu sinto que falta um pouco de... Cara, que seja de aulas e ensino, que talvez poderia vir da escola, da parte de autoconhecimento.
né? Porque já direciona muito faz um teste vocacional. Cara, o teste vocacional você tá muito ali na cara do gol, sabe? Para tomar uma decisão. Você vai fazer um teste vocacional, a pessoa ainda nem estudou sobre ela mesmo, né? Entender por que a gente faz o que a gente faz. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre perfis comportamentais, sobre a área de destaque de cada um e de fato, como é o tema, né? Quais são os desafios para um engenheiro aí, arquiteto, que vai trabalhar com gestão de edifícios multifamiliares. A gente vai ter depois, num episódio futuro aí, um convidado que vai falar sobre obras de arte, construção de pontes, rodovias, então esse tipo de obra. Hoje nós vamos falar aqui sobre obras residenciais multifamiliares, né? Perfeito, Pedro. Eu até brinco, né? Eu não sei os outros cursos, né, as outras graduações, mas quando eu brinco, quem escolhe a engenharia civil, a formação de engenharia civil, quando está ali se inscrevendo, a grande maioria, ela não sabe o quanto que abrange, né, a construção civil. Você citou aí 2 exemplos de pontes, né, estradas, aeroportos. A gente fez tudo isso, né, fez um mesclado ali de 5 anos, né, Uhum. que hora que você sai, você fala assim, cara, não sei nada. Não sei absolutamente nada e não sei a dimensão, o tamanho que é a construção civil. E essa é a realidade. Eu acho que hoje a pessoa escolhe, vou fazer engenharia civil. Você está escolhendo nada, como se fosse ali administração de empresas. É muito setorizado. E hoje a gente teve, hoje não, né? Faz uns 3 anos aí a gente teve a pandemia, né? Então, o Covid veio aí para mudar um pouco o pensamento. Os rumos, pensamento, quebrar tudo. paradigmas, trazer novos... O home office, né? Se estabeleceu muito grande, muito forte, né? Inclusive no Brasil, que era uma coisa ali que... Parecia impossível, né? E era visto, né, como más olhos, né? Então, assim, a gente viu que a construção civil não pôde parar. Ela movimenta realmente o mercado brasileiro. Então, nos primeiros meses ali, abril, maio, eu lembro que eu tinha acabado de voltar de férias, tinha entregado um empreendimento e iniciar a fundação do novo empreendimento na consultora que eu estava na época. E ali, linha de frente, tudo desconhecido, doença nova, você ficava ali com medo do que podia ser aquilo. E você não podia parar. Enquanto restaurantes fecharam as portas, né, muita gente trabalhando de casa, a gente sabe que nossa área ali, quem está na construção realmente, você não consegue tocar de casa. Não né? tem como. Você falar assim, eu vou tirar um dia para fazer alguma coisa de casa ali que eu preciso mexer, a parte de escritório, né, a parte burocrática, ok, né, um dia da semana, mas aí você ficar 15, 20 dias em casa, impossível de você E esse um dia... Depois fica a conta pra você pagar, né? A hora que você volta, parece que caiu o mundo, né? Caiu o mundo em um único dia. É impressionante. Você tá lá, não acontece nada, mas você saiu. Você foi almoçar fora de hora, parece que tudo virou. Exatamente. Impressionante. Cara, eu costumo falar muito dessa questão da faculdade, né? Porque a faculdade, pegando um gancho no que você falou, é como se você escolhesse, eu vou tirar a carta de moto e de carro. Aí você vai lá e faz o curso de moto e de carro. Que o cara te ensina no carro lá, você dá 2 giros, a hora que o pauzinho aparece na janela, você gira, esterça o carro pro outro lado, pronto, sei fazer baliza. Aí a hora que você vai estacionar na frente de um carro, não tem o pauzinho pra você olhar na janela, você não tá dirigindo um Uno. Não tem ninguém buzinando. Não tem ninguém buzinando. Atrás de você, né? Exatamente. Não tem ninguém te xingando. A obra é perfeitamente isso, é aquela pressão, aquela coisa, você tem que fazer resultado, e aí você sai numa sala ali, né? Apertada, que começa com 100 e termina com 6, 7 alunos, e aí você fala, pronto, tô pronto pro mercado de trabalho. Não. Exato. Não, você não tá pronto. Que é a diferença, né? Assim como é com o carro, a gente sai habilitado. A partir de hoje você está habilitado a dirigir o carro. Consigo pegar meu carro e dirigindo daqui até Manaus? Conseguir, você até consegue. Convém. No papel, você está pronto. Você está pronto, você pode, no papel você pode. Você consegue, você está apto de pegar o carro nessa distância. Exato. Entendeu? O risco é muito grande e o risco de você sair da jogada, né? O risco de você morrer ali, sair do jogo. Então... Eu senti muito isso, cara, no meu início. Muito do que você está falando. Acho que todos, né? Todos nós que passamos por isso. A não ser que você já atue na área, né? Você está ali em algum setor de apoio da construção civil, você não iniciou sua formação e você já atua ali numa construtora e você fala, pô, eu já tenho entendimento de como funciona ali olhando. E aí você escolhe a construção civil, né, a engenharia para poder cursar, talvez você tenha um pouco uma diretriz do que seja. Mas como eu acho que a grande maioria, né, 95%
dos engenheiros civis, eu acho que você vai, ou porque você tinha alguém da sua família ali que atuava na área da construção civil, né? Eu tinha meu avô, né, que atuava com a área da construção, mas eu não tinha ideia nenhuma do que eu estava entrando. E ali você vai no mercado também, no momento, né? Então, o mercado no momento que você vai cursar está aquecido. E, puxa vida, que é mais do que nós que passamos Exato. por o mercado. Eu falo que é o mercado civil, da construção civil é o mercado de ações, né? Exato. Então ele faz muito isso. Então você tem a hora que você entra no curso, você tá lá. Entrando no mercado de repente, em a hora que alta. você forma, tá ali embaixo. A gente passou por um momento na consultora que a gente tava, que foi a primeira empresa que nós trabalhamos junto, que de 12 equipes tinha 3, coisa de menos de um ano. Então ali, pessoas competentes, a gente sabia, profissionais bons, só que ali o mercado não estava conseguindo segurar aquele pessoal. Sim. Você não tinha a demanda necessária para ter. Então, cai vendas, estabilidade financeira, tudo manda. Troca de governo. Então, a gente sabe que isso daí, as próprias construtoras, né, elas tiram um pouco o pé de projeto, compra de novos terrenos. Então, a incorporação dá um pouco daquela segurada. Então, a gente sabe que quando na cabeça da pessoa que está querendo formar e procurar, ela não tem essa visão ainda, né? Sim. Ela se encontra no meio do jogo. Então, pronto, vou ser engenheiro, daqui 5 anos eu tô ganhando dinheiro, tô bem. Abre um parênteses aí. Exato. Tem muita coisa aí pra gente conversar. Cara, acho que você citou o principal ponto para quem quer de fato entrar nessa área, né? Deixa eu até me controlar, porque, cara, eu com você aqui é resenha tanto que nós vamos passar umas 3 horas conversando aqui, né? Eu perguntei quanto tempo tem, porque vai ter muito assunto. Nossa, na minha cabeça tá passando múltiplas histórias, né? Mas o comparativo que você fez com a parte da Bolsa de Valores. Então, cara, a construção civil nunca vai ser só um mar de rosas. Se ele tá um mar de rosas hoje, pode apertar o cinto que daqui a pouco a queda vem. E você precisa estar preparado. Então eu vejo isso como o mercado imobiliário como um todo, né? Conversando até com corretores de imóveis. Cara, quem vendia imóvel ali entre 2010 e 2014, hoje, quem ainda permaneceu nesse mercado, fica lamentando demais. Quem entrou em 2014 acha que hoje tá uma maravilha. Que em 2014, cara, 2014 até 2016 foi um terror. Aí, quem entrou na pandemia já tem uma outra visão. Então, dependendo da etapa que você tem um parâmetro, né, daquilo, se tá bom ou se tá ruim. Mas não vai estar sempre bom e nem sempre vai estar ruim. Eu acho até que 2014 foi um baque muito grande, né? 2014 a 2016. Em 2016 a gente começou a recuperação. Mas depois a gente teve uma outra crise, final de 2018 para 2019. Sim. Só que eu acho que quem já estava ali e se adaptou ao 2014, talvez tenha tido a mesma crise, na mesma proporção, só que já estava acostumado àquilo, né? Então o susto não foi tão grande. Então o que você falou, o planejamento tem que acontecer, realmente. Então, ainda mais quando você está trabalhando de CLT e está numa empresa. Você tem que ter a visão de que a gente trabalha por períodos. Então, hoje você está na empresa, porque a empresa tem X empreendimentos, né? Em atuação, né, em construção, e tantos para lançar. Então, a própria empresa tem essa noção de que hoje eu tenho uma demanda de equipe X e amanhã eu vou precisar de Y. Só que, do mesmo jeito que ela precisa de Y, talvez ela vai precisar de Z. Pode ser que reduza. E ali você não vai fazer mais parte. Então, hoje a gente sabe ali, normalmente, antigamente, um pouco, uns 5 anos atrás, 24 meses, a gente fala, de 24 a 26 meses. Hoje a gente já está falando cerca de 16 a 18, no máximo 20 meses de... Pro Minha Casa Minha Vida, né? O padrão popular, né? Perfeito. Então ali a gente está falando de um contrato de 2 anos, menos de 2 anos. Então a gente sabe que a gente está vivendo um ciclo ali, que normalmente você iniciou a obra, se sair como planejado, você tem 20 meses de contrato ali. Acabou esses 20 meses. Se aconteceu qualquer coisa no cenário da construção civil brasileira e a empresa que você está não conseguiu segurar a incorporação, não conseguiu lançar novos empreendimentos e não vendeu, porque a gente sabe que tem a viabilidade, né? Sim. Do empreendimento. Então tem que ter a venda dele para começar. Você tem que ter uma margem ali de venda inicial. Então a gente sabe que ali você talvez não vai dar o time certo de você encaixar para o início de outra obra. E aí você vai ter que, né, se adaptar. E aí se adaptar é o quê? Vou procurar uma nova empresa?
vou me reinventar no mercado. Vou né? pivotar a carreira, vou para outro lado, vou mudar de área, ou só vou mudar de atuação e continuar na mesma área, né? Ah, mas tem um amigo meu que faz reforma que tá ganhando dinheiro. É. Mas esse amigo seu tá quanto tempo fazendo reforma? Quanto tempo ele aprendendo ali, né? Exato. A gente tava comentando agora no começo, cara. Tem uma lei que nunca falha, que é a lei da semeadura, né? Então você vai Perfeito. plantar para depois colher. Leva um tempo. E essa carreira ele é um plantio longo. É um aprendizado contínuo, são muitos desafios, né? Igual você falou, o mercado ele reage de acordo com a realidade que está o mercado naquele momento. Então, assim como eu falei do jeito que era para os corretores de imóveis, são também para as construtoras. Então, entre 2010 e 2014, o corretor de imóvel lá colocava o guarda-sol dele na calçada, parava alguém, quero comprar um apartamento. Ele era procurado. Ia lá e ele era procurado. Aí depois ele tem que sair à procura. Depois ele tem que sair à procura. Então, quem começou lá atrás, olha o mercado, meu Deus, o que aconteceu? Então, as construtoras também que venderam bastante, chega um momento que não... As coisas mudam. Satura. E isso também, acredito que aconteça para todos os mercados, mas a construção civil é o que movimenta o Brasil. Em grande maioria, porque emprega muita gente. Né? E a gente sabe que a questão da riqueza do país está no capital em giro. Então, o servente de pedreiro que está empregado trabalhando lá na obra do Renan, ele vai gastar o dinheiro do salário dele no boteco ali do bairro, no mercadinho, no barbeiro, que a esposa dele vai gastar na manicure, que vai comprar negócio pro filho, que vai comprar material de estudo pro filho. Aí o dono do mercado vai investir em imóveis, que vai gerar emprego para outro engenheiro, que vai contratar outro servente pedreiro, e aí o negócio vai... É o ciclo, né? É o ciclo. É o ciclo, né? Do comércio, a gente fala, né? Exatamente. E a gente sabe que isso é extremamente necessário, né? Você pegou um ponto aí que faz toda essa volta para estar retornando aquele dinheiro que saiu da construção civil, que foi pro bolso do ajudante, né? Que hoje a gente falando assim de elevação de escala, né? De pirâmide. Uhum. O ajudante está ali, né, é o primeiro cargo, né? Na base da pirâmide, perfeitamente, né? E a gente sabe que a gente falou de todo um ciclo que retornou esse dinheiro para a construção civil. Mas tem histórias também de ajudante, pedreiro oficial, que comprou, ele mesmo trabalhando, ele comprou o imóvel onde ele está trabalhando. Sim. Quer dizer, então o dinheiro que ele pôs no bolso saiu pelo outro bolso e voltou para a construtora. E voltou para a construtora. Então isso é o que movimenta realmente a economia no Brasil. Sim. A injeção que a construção civil dá é gigantesca. E a oportunidade que ela dá para quem está querendo aprender e ter uma formação, uma carreira, é muito grande. A gente sabe que um bom tempo atrás, né, o corte de cana, que era manual, e depois com as máquinas, né, com a evolução das máquinas, a gente sabe que essa mão de obra que estava ali, quem abraçou ela foi a construção civil. Perfeito. Porque todas as demais áreas, ela exige um pouco mais de formação, né? Então a construção civil, ela conseguiu abraçar essa mão de obra que veio do corte da cana, por exemplo, agrícola. E a gente sabe que, assim, quando ela vem sem a formação nenhuma, sem o entendimento de nada, zero, branco, um papel em branco, tudo que você aprendeu ali, para aqui não serve. Eu preciso do quê? Eu preciso da sua disposição, né? Uhum. E a sua capacidade de querer aprender. Se você não tiver a capacidade de querer aprender, ok, sua disposição serve, que você vai ser o meu braçal, e você vai trocar o seu pingo do seu suor pelo seu salário no final do mês. Mas se você quiser aprender e evoluir, tem espaço para você. Tem espaço para você, porque a gente tem ali uma defasagem. Nós, mais do que ninguém, sabemos a dificuldade que é algumas mãos de obras durante a obra, né? A gente acha, às vezes, mão de obra é muito fácil, em determinados períodos do ano. É impressionante isso, né? Às vezes, dependendo a etapa que você está da obra, que você vai começar uma fundação, por exemplo, né? Você acha a mão de obra rápida, porque é um período que ninguém está fazendo fundação. Então você consegue até negociar um valor melhor no mercado. E depois, algumas mãos de obra como acabamento, a gente sabe a dificuldade que nós encontramos. Porque hoje acabamento você divide, né? A mão de obra na construção civil você divide com quem está fazendo uma reforma. Uhum. Então quem sabe fazer o acabamento hoje, né? A gente está falando de azulejista, por exemplo, pintor, você divide essa mão de obra com o público que está fazendo reforma em casa. Sim. E que, querendo ou não, consegue ter um valor, né, melhor para ele, mais atrativo. Porque a construção civil, se ela abraçar esse valor, ela sai fora do mercado pela briga com outras construtoras. Com certeza. Então a gente sabe que hoje,
quando você tinha 1 ou 2 construtoras que dominavam o Brasil num segmento, né, você conseguia ter uma lucratividade maior. Hoje, com O livre mercado, né? perfeito. É um livre mercado. Exato. Então, assim, a competição te fez ter que esgotar mais recursos para você conseguir disputar, né, naquela briga com a outra, né, não perder mercado para ninguém. E ali você tem que começar a dar umas enxugadas na mão, ainda mais na mão de obra, né, e tudo mais. Então ali é onde a gente começa a ter umas disputas que você acaba perdendo a mão de obra. Mas, em contrapartida, a construção civil te dá aquela aprendizagem. Então, ela não está tendo no mercado para trazer o profissional já qualificado, mas ela está abrindo o caminho para aquele que quer aprender. E para o engenheiro, eu acho que é idêntico. Quando você faz ali a inscrição, né, pro seu primeiro, segundo ano de faculdade, e você não sabe em qual área da construção civil você quer atuar, e até um pouco antes a gente estava comentando sobre isso, né, iniciar a gravação, eu acredito que a grande maioria pensa assim, vou trabalhar, né, na construção de um prédio. Uhum. Né? Vou fazer um prédio alto. Eu sou engenheiro civil, quero fazer um prédio alto. E ali, às vezes, chega num primeiro, segundo ano, você tem oportunidade de estágio em algum setor, e você se identifica. E ali você fala assim, não, gostei e quero me desenvolver. Vou pro controle. Quero ser o cara que vai estar no controle ali, vou ficar vendo produtividade, né? Planejamento. A gente fala muito hoje do Lean Construction, né? Uhum. Que é uma filosofia da década de 80 que a Toyota trouxe. E então, aplicado para construção. Que a gente adaptou ela para construção. E ali você pode se encontrar ou não. Como você pode se encontrar ou não na obra. Então eu acho que a construção civil, ela não espera do estagiário, apesar de muitas vezes a gente procurar, dependendo da fase que a gente está na obra, a gente procurar algum estagiário que já tem alguma passagem, tem alguma noção, mas eu acredito que a grande maioria, ela oferece ao cara vir uma folha em branco, né? Ó, é até bom às vezes, você não sabe nada. Então beleza, então vou te dar todas as diretrizes e eu quero a sua capacidade e vontade de aprendizado. Então acho que não tem que ter medo. Para quem está começando agora, né, até dar um conselho, não tenha medo de arriscar. É muito melhor você arriscar agora que você está no início, identificar o que você quer ou não, do que grandes exemplos que eu já tive aí durante a vida, de pessoas que começaram com 19, 20 anos o curso de engenharia civil, e às vezes ele estava trabalhando em alguma área, né, de vendedor, enfim, área talvez nada próxima à construção civil. Só que por ter um salário razoável e tá pagando a faculdade, ele não quis se desvincular para fazer um estágio, né? Naqueles primeiros anos de curso, ele não quis se desvincular porque ele acreditou que quando ele se formasse, ele seria contratado como engenheiro. Uhum. E é ali que você começa a ver muito profissional formado, mas não pronto para atuar na área, porque ele não teve essa bagagem, ele não teve essa prática, né? Ele não conseguiu conciliar o que ele estava aprendendo na faculdade com o dia a dia de construção civil. E seja em área de apoio, ou seja na obra, realmente. Porque a gente vê, a faculdade abrange tudo. Uhum. Né? Ela não pega, a gente falou muito dele, ela não pega, você vai ser engenheiro de alvenaria estrutural, então você vai estar nessa sala aqui, você vai aprender isso. Você vai fazer pontos, então você vai para essa. Exato. Você tá convencional, você então, sai bem generalista, você tirou carta A, B. Você aprende a fazer regra de 3, você já deveria saber desde a escola. Desde a escola. Que você usa pro resto da vida, né? E digo mais, Pedro, eu acho que hoje nós somos muito mais administradores de empresa do que propriamente engenheiro civil. Sem dúvida. Hoje a construtora chega em você e fala assim, ó, eu tenho uma pequena empresa, né? Eu sou um grupo e eu tenho uma pequena empresa que eu quero que você toque ela para mim, que é o seu empreendimento. Então ela chega para você e fala assim, ó, você tem um orçamento, você tem tanto para gastar, eu preciso que você faça em tantos meses, né? Você tem um planejamento aqui, mas faça o seu. E eu preciso que você esteja sempre verificando isso para mim. E vai me prestando conta. E vai me prestando contas. E aproveita a sua expertise em engenharia civil e vai conferindo se tá dando certo. Então hoje, assim, quem não se adaptou a essa realidade fica obsoleto no mercado. Hoje aquele engenheiro que não tem, eu não vou ler meu e-mail, eu não vou entrar no sistema, eu não vou, isso daí é balela, esse negócio de linha é bobeira, Project, que eu acho que tá até ultrapassado já, né? Mas assim, Project é bobeira, né? Linha de balanço, não, eu quero ver,
quero ver a planta, não fala nem projeto, eu quero ver a Eu planta. quero ver a planta, Eu quero estar lá, eu quero pôr o pé no chão, né? Eu quero ser... bater régua na parede. Eu adoro sujar o pé de lama. Pô, não tem coisa melhor, Sim. né? Você começar uma fundação, cansativo, sujeira. Só você chega contar em casa, bate-estaca que não é legal, não. eu também eu não aconselho que o ouvido saia zunindo depois. E nem descendo o tubulão, né? Nem descer no tubulão. Só os fortes sabem qual é a emoção de descer no Eu tubulão. brinco que hoje tá Nutella, né? Descendo o tubulão, né? Hoje é encamisado, hoje... Então, Eu até falo assim, eu não sei se mudaram, né? Pra justamente não existir, pra extinguir, né? Pra encarecer, pra não ter. uhum. Porque eu já desci em tubulão de 16, 17 metros, né? Na cordinha, põe o pezinho ali. E aí isso não pode contar, né? Foi no cinto. E aí você sabe, você descia com diâmetro de 60. Hoje eu nem passo, né? Hoje eu nem passo. A gente entala no diâmetro de 60. E aí a gente descia 18 metros, aí você olhava ali, ó, tá errado, brigava com o cara. E o cara, vou descer aí também, né? Quantas e quantas vezes, né? Eu falo que a gente tá louco de cabeça. Exato. Mas o mundo mudou, né? Então, assim, se adaptar. O engenheiro hoje tem que se adaptar à realidade que ele tá, e ele é um cara extremamente planejador. Hoje você tem que ter o seu desvio no menor tempo possível. Essa é a realidade. Então, antigamente a gente detectava o não cumprimento de uma meta no mês. Depois passou por uma semana. Depois passou para dias. Ainda acho que o ideal é hora. Ó, das 7 às 8 tem que estar realizado isso. Se não, Não teve, meu amigo, pode desmarcar aqui, porque isso não vai bater. Ou então, vamos puxar já entra com o plano de ação. Perfeito. O desvio, ele identificar no menor tempo possível, você consegue atuar mais rápido nele, né? Para não te dar, pra não ser mais prejudicial ainda. Essa é a realidade. Então eu acho que quem tá... eu não sei se o intuito aqui é ajudar ou atrapalhar quem tá começando, mas assim, a gente sabe que não é um mar de rosas, né? E Sim, você aprende muito no dia a dia. muito. Inclusive, quem começa ali de estagiário, eu falo que é como se tivesse um bebê. Eu vejo eu tenho uma filha que vai fazer 3 anos agora, dia 12, tanto que é uma esponja, né, que absorve tantas coisas. E o estagiário, ele precisa disso. Então, se você deixar para os últimos anos, falar, vou aprender, talvez você não vai estar nem com o pique mais necessário, porque a gente sabe que a idade bate e dá uma cansada. Que eu vejo aí no estagiário de 20, 21 anos, o cara tá no pique, tá na correria, o cara tá no gás de aprender. Uhum. E se ele quiser, ele aprende muito. Muito, muito mesmo. E, E ali é o momento. o fato dele não estar formado mantém o ego no seu lugar, né? Você sabe que você é estagiário, você sabe que você não é engenheiro ainda. A partir do momento que você tem o seu CREA, você tem o seu diploma, parece que se torna mais penoso Te passar por cobra. algum... E se torna mais penoso para você mesmo, passar por algumas situações que você precisa passar, né? Que faz parte do processo. O ali. ego e o orgulho não te traz nada, essa é a Nada. realidade. Mas a gente tem, né? Nós somos profissionais, nós temos. Mas eu sempre falo assim, cara, não tenha vergonha de falar não sei e me ensina. Com né? certeza. Você sabe me dizer? Não tenha vergonha. E pro estagiário é importantíssimo isso. A gente não espera que ele saiba. Eu tenho uma maneira de lidar, né? Que eu me adaptei durante os anos também, não foi isso. Não vou mentir, né? A gente sabe que a gente vem de escolas que era o chicote que comia nas costas, né? Era o funcionário chantilly, né? Quanto mais você bate, mais cresce. Eu falo até que a minha pele das costas tá grossa, tanta chicotada que eu tomei, né? Não fazendo alusão a nada, mas a gente veio na época que nós fomos estagiários, né? E eu falo época, apesar de ser pouco tempo atrás, mas mudou muito. Né? O mercado mudou, né? A construção civil não mudou nada. O método de fazer, nada, né? Ainda é manual. O mesmo bloco que colocava em 2008 é o mesmo bloco que coloca hoje em 2023. Mas a realidade é que, assim, a geração mudou, né? Hoje você consegue muito mais ganhar o profissional, né? Incentivar ele na conversa, né? Entendendo as dores, tendo empatia, do que o método chicote. Com certeza. Só que a gente aprendeu dessa maneira. E do jeito que a gente aprendeu, a gente tentou replicar. Só que aí até um certo momento você evolui e você vê que aquilo ali é defasado, é obsoleto. Aquilo que te trouxe até ali não necessariamente vai te levar até o próximo passo, né? Exato, perfeito. Não é porque a gente passou por aquilo lá que a gente tem que dar sequência naquilo. E a gente aprendeu na pancada. Também. Né? Se virando. E hoje você tendo alguém que seja um seu tutor, que te ensine, te pegue um pouco na mão, tem seus benefícios e malefícios. Então, ao mesmo tempo que vai te... o cara é gente boa, me ensina, me instrui, que nem eu fico muito... Entendeu realmente? Entendeu? Acontece também o outro modo, né? Você acaba ficando preguiçoso. Ele vai me ensinar isso daqui. E aí você Eu não não vou vai precisar atrás. correr atrás. Exato. Então, você tem que saber que, poxa, eu era estagiário, eu não queria que os assuntos subissem para o meu chefe.
Claro, né? Eu seria o cara que ia levar, se eu tivesse dúvidas, mas eu queria resolver a vida dele. Não trazer mais dificuldade para ele. Não tô ali para ser um peso na vida dele. Pelo contrário, eu quero ser um braço que funcione, né? Inclusive, a gente até falou, né? Infelizmente, hoje, felizmente, é muito melhor você não ter um braço do que ter um braço atrofiado. O braço atrofiado vai te dar muito mais prejuízo, te atrapalhar a vida do que você não ter ele. Com certeza. Então, eu acho que pro estagiário hoje, ele tem que ir atrás, correr, procurar, tirar dúvida, e não tenha medo, cara. Vai ter piadinha, vai, mas ele tem que ter a consciência de que, pô, eu tô cursando engenharia civil, né? Algum dia eu vou ser o cara que vai comandar uma obra, né? Vão depender de mim, solicitar instruções, e hoje eu não tenho vergonha de perguntar, nem pro engenheiro, nem pro carpinteiro ali, ou pro armador, né? Porque a gente vê que a dificuldade da galera é, às vezes, projeto de armação. Quantas vezes eu cheguei no armador e falei, cara, me ensina a ler esse daqui, eu não tô entendendo esse projeto. E o cara tem a rotina, o cara tem um costume, aquilo ali pra ele ele leu uma receita, né? E ali você vai vendo, você vai aprendendo, né? Aí depois você vai lá, né? Pergunta pro engenheiro, tá certo? Daqui eu acho que o cara tentou me dar o golpe. Exato. Mas é assim, é tentando, buscando, né? Perguntando, não tendo preguiça. Com certeza. Porque, cara, essa etapa de estágio, acho que você foi muito feliz da maneira como você conduziu, que se tiver uma primeira dica invista seu tempo e conseguir um estágio durante o período de faculdade. Para quem quer ir para essa área, é imprescindível conseguir um estágio. Colocar a mão na massa o quanto antes. Começar por baixo, aprender, ter as oportunidades, estar ali com o pessoal, aprender a lidar com o peão de obra, aprender a falar com as pessoas, aprender a trabalhar com hierarquia, aprender a trabalhar com nível de controle, aprender a trabalhar com cobranças de qualidade, com ter que documentar, com ter que prestar contas. Aprender a ser um profissional. Aprender a ser um profissional. Então, assim, o quanto antes, nossa, Pedro, mas eu tenho dificuldades financeiras, eu tenho um emprego que me paga muito bem, como que eu vou abrir mão desse emprego para começar um estágio, né? O meu primeiro estágio eu recebia R$800 por mês. Tinha que pagar minha condução, tinha que pagar meu aluguel, almoçava no Bom Prato porque custava R$1. Era o que tinha, mas, cara, pra mim foi um momento mágico, né? Então, primeira dica assim, ó, gaste energia em conseguir um estágio. Aí vem as próximas etapas, né? Então falamos da importância de conseguir esse estágio e de ser o mais humilde possível, né? Para aprender com todo mundo, que é ali nesse momento que você aprende a lidar com as pessoas. Porque, de fato, a hora que você assume a sua obra a primeira vez, cara, eu tenho bem vivo na minha cabeça, na minha primeira obra. E sempre terá. E vou sempre. Cara, quando eu tive que encher a minha primeira laje, era a laje de EPS, uma laje treliçada de EPS, nunca tinha feito com lajota de isopor, nunca nem tinha visto, né? Tá lá, aquele pano de laje todo concretado, de repente começa a cair. Pau, pau. Porque o material não era de qualidade boa e não resistiu o peso do concreto, começou a cair. O pessoal, e aí, doutor, o que nós vamos fazer? E começou a bater aquele desespero. Você é o socorrista. E eu não sabia como que eu falei assim, cara, eu não sei o que tem que fazer. A vontade que eu tinha era de sair correndo para casa e nunca mais voltar. Aí eu falei, cara, mas alguém vai ter que dar uma solução para isso, né? Eu vou ter que brotar com uma solução para isso. E era que eu vou ter que ser o salvador da pátria deles. Eu vou ter que ser o salvador da pátria. Então, assim, os desafios aparecem. Às vezes, se você fizer uma obra idêntica a outra, no terreno do lado, vai dar problemas completamente distintos, né? Você citou aí sobre o Lean Construction, uma das grandes dificuldades do Lean na construção civil. Nós vamos até trazer também especialistas sobre Lean para falar aqui. O Lean veio de um conceito da indústria. Na indústria você faz a mesma coisa todos os dias. Então é um pouco mais fácil você identificar onde que está o erro na produção e um pouco mais rápido para você entrar com a correção. Digamos que você errou alguma coisa na tua fundação lá em Tubulão. Quando você vai ter a oportunidade de corrigir esse erro? Na próxima obra. Aí a próxima obra não é mais Tubulão. Aí estaca pré-moldada, estaca hélice. Entendeu? E é daqui 2 anos, que é o período da obra. Então muda muito. E não tem como o estagiário ter aprendido. Se você vai fazer 2 anos de estágio, você vai passar apenas 3, 4 meses no máximo numa fundação. Então, se você ficar o ciclo inteiro numa obra,
você vai para uma outra obra que aquela fundação não é a que você passou. Exatamente. E aí você vai ter que buscar o conhecimento que você não tem. E isso é necessário você ter a humildade de perguntar e querer aprender, né? Se falar, cara, eu não sei. E saber que você vai ter que sempre estudar. A gente teve uma convidada aqui que falou que o caminho para o sucesso é isso, é sempre continuar estudando, você vai sempre ter que estudar, porque sempre vai aparecer uma demanda nova que você nunca fez, que talvez você vai ligar para seus amigos nunca passaram por aquele tipo de desafio, e você vai ter que brotar com a solução, porque a função do engenheiro é essa. Engenheiro é aquele que resolve problemas. Eu vou pegar 2 ganchos do que você falou. Você falou, se você fizer um terreno vizinho, uma obra igual, se você fizer igual, você já tá errado, porque você não teve nenhuma evolução. Exato. Eu falo assim, o projeto é igual, né? Não é nem a obra igual. Perfeito, você já tá errado pra começar aí, né? Alguma coisa... Você não melhorou. Entendeu? Exatamente. E a gente fala assim, puxa vida, a construção civil, ela evolui a passos lentos, né? Sim, o método construtivo, sim, eu concordo. Mas os processos você tem que ser melhorados. Então é ali que nós entramos. A hora que a gente vê a dificuldade do processo, nós estamos ali pra, né? Opa, isso daqui dá pra gente puxar, isso dá pra gente encurtar. Então, eu acho que a função nossa é justamente essa. É você querer encurtar os processos, né? Ver melhorias nos processos. Uhum. Porque a construção civil muda. Há muitos anos ela é a mesma, né? Claro que às vezes, vou fazer essa etapa antes dessa. Mas a gente sabe que a etapa é a mesma. Você só está fazendo antes da outra. Qual que é o ganho que você vai ter nisso? E pode ser positivo ou pode ser negativo também. Sim. Né? São expertises que você traz ali que você tenta melhorar. Então, eu acho que é muito isso daí. Você tem que estar sempre procurando melhoria, sempre estudando, sempre aprendendo com o colega do lado, né? A gente falava muito do rival digno, né? Uhum. A gente leu até um livro, né, em conjunto, né, que fala muito disso. Tenha um rival digno, né? Se espelhe em alguém, e não é um rival pra você querer derrubar o cara, nada disso, pelo contrário. É um cara que você fala assim, pô, esse cara vai me puxar, eu vou na cola dele que eu quero ser igual a ele ou melhor que ele, e vou tirar a aprendizagem. Então o estagiário, ele tem que ter muito disso, sabe? Ele tem que trocar ideia com os outros estagiários da mesma empresa e da faculdade, de empresas de outras construtoras, né? Sim. Se a área de atuação dele é construtora, eu acho que ele tem que trocar ideias, falar de experiência, porque às vezes um tá fazendo a fundação de tubulão e o outro tá fazendo de batistaca, outro tá fazendo hélice contínua. São outras vidas, são outros, é outro equipamento, né? É outro maquinário. É outro pessoal, pode ser a mesma empresa que está fazendo, né? Com certeza. Mas é outra equipe, o cara que faz isso não faz isso, né? Então eu acho que é muito disso, sabe? É você pesquisar, é você ir atrás, é você querer aprender, você tirar dúvida, perguntar a todo momento. Só de formado como engenheiro, trabalhando nessa área de construção de edifícios, né? Eu trabalhei por 10 anos. Hoje que eu tenho a minha própria construtora, e trabalho aí com construções residenciais comerciais, só que aí os residenciais são unifamiliares, por enquanto, né? Por enquanto. Os investidores estão aí. Exatamente. Por enquanto, a expertise continua tendo, né? Mas, cara, ter trabalhado em uma grande construtora, em uma grande organização, em construtoras até distintas, né? Eu fiz carreira, trabalhei em alguns lugares diferentes, com obras diferentes. A gente até estava comentando no começo aqui a diferença de uma obra Minha Casa Minha Vida, que é em alvenaria estrutural, para uma obra que é de estrutura convencional, de concreto armado. Muda muita mão de obra, o jeito de fazer, o prazo de obra, a logística, a condição, a região da obra. Muda tudo. Até o engenheiro se bobear muda. Exato. E, cara, mas ter visto o nível de controle que precisa ter, o nível de entrega que precisa ter, esse desenvolvimento que o engenheiro precisa ter para tocar um grande edifício, eu trouxe isso para a construtora. Então tem alguns níveis de controle e de planejamento, cara, que eu não consigo não fazer. Entendeu? Então pra mim, vamos pegar um monte de obrinha aí e tocar, cara, pra mim não dá. Você tem as dores recentes do engenheiro, né? Sim. Então você, às vezes, diferente de outros que já estão um pouco mais tempo e que desvinculou isso, não tem as dores recentes, né? Então você sabe ali onde há as dificuldades do engenheiro, que você tenta trazer isso pra sua realidade. Exato. E o nível de controle, de entrega para poder passar para o cliente, o nível de planejamento mesmo, de documentar, de ter dados, né? E não simplesmente só tocar na raça, pego a obra, vou lá e faço. Então isso, ter trabalhado em grandes construtoras me trouxe uma enorme bagagem para moldar a minha.
E uma coisa que eu acho que você falou, pegando um gancho na parte do estágio, também acho que é um momento muito importante para o engenheiro tomar a decisão do futuro dele na profissão. Porque ali ele já começa a ver o preço que precisa ser pago para estar nessa posição. Você é a pessoa que vai resolver todos os problemas. Problemas distintos que você não vai saber. Você vai ser administrador, Psicólogo. Você vai lidar com equipes grandes. Tem hora que você vai ter equipe experiente que não te respeita, você vai precisar conquistar o respeito deles. Tem hora que você vai ter equipe completamente nova, desmotivada, desengajada. Fatores externos afetam o resultado da sua obra. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Então, assim, você está disposto a continuar estudando, a continuar se desenvolvendo, a continuar se moldando conforme as dificuldades vão aparecendo? Você está disposto a aguentar o nível de cobrança que tem? Pressão. Porque, assim, a empresa existe para dar lucro, não é uma ONG. Perfeito. Entendeu? Ela tá ali, ela gera emprego, ela ajuda, mas não é uma ONG. Então a empresa existe para dar lucro e você, engenheiro, você é o responsável, você é o administrador. A pessoa confiou em você para você tomar conta da empresa dele, que seria esse empreendimento. Então, esse momento do estágio é um momento bom para você decidir se você está disposto a pagar esse preço e seguir nessa área. É uma área boa? Excelente. É uma área que te dá uma gratificação enorme. Eu não sei explicar em palavras a gratificação que eu tinha depois do empreendimento entregue. E às vezes depois de um serviço muito difícil executado, sabe? De olhar e falar assim, caramba, conseguimos fazer, né? Consegui trazer equipe e junto com a equipe conseguimos vencer esse desafio. E eu vou contar até um segredo, Pedro. Eu acho que eu me sinto muito mais dono das obras que eu passei como estagiário e assistente. Eu me sinto muito mais responsável do que a obra que eu coloquei o nome na placa. Porque eu estava ali, eu conferi cada etapa, eu conferi cada serviço, eu conversei com cada funcionário, cada colaborador que passou. Então, eu sei que nas obras que eu fui estagiário e assistente, eu vi cada pedacinho, né? Eu vi cada bloquinho que o cara colocou ali, né? O bloqueiro, e depois veio todos os demais serviços. Então, eu sempre brinco, eu falo, o estagiário não sabe o valor que ele tem, né? Para aquele empreendimento e para as famílias que vão morar ali. Que você falou uma coisa assim, além da gratificação de você ver o empreendimento pronto e passar um dia com a sua família ali, seus pais, esposa, filhos, enfim. Além de tudo isso, é a gratificação de você olhar uma família, pegar a chave, né? Que muitas das vezes luta, né, com os altos custos de impostos que a gente tem no nosso país, né? Se dispõe de algo para comprar aquilo, aquele sonho, né? Tão sonhado realmente, né? E depois de um longo tempo que você está ali, que você passou por todas as etapas, que você brigou, que você se estressou, que você pensou em desistir, entendeu? Que você deixou de dormir, que você dispôs do seu lazer muitas das vezes, dispôs do seu tempo, dispôs às vezes de momentos com a sua família, e ver aqueles 4, 5 horas de entregar a chave, né? Aquele sonho realizado, cara, não tem preço. Não tem preço. Você leva pro resto da sua vida isso daí. Com certeza, parece que faz a gente até esquecer todas as dores. Todas as dores que foi ali até aquele momento, né? Porque aquilo ali vem pra coroar mesmo e justificar todo o esforço que a gente despendeu, né? Naquela obra. Exato. E o que você que é estagiário, não adianta você olhar pro amigo do lado e falar, poxa, o cara tá trabalhando ali de vendedor, tá ganhando 4, 5 vezes mais que eu. Cara, se você olhar o presente, o momento, você vai estar sempre perdendo. Não tenha dúvidas, né? Eu acho que você tem que vislumbrar o futuro. Fazer o seu planejamento e vislumbrar o futuro. Então é abdicar daqueles começos de ano, porque eu sempre falei, o estágio, né? Enquanto a empresa estiver te pagando em conhecimento, o que é o conhecimento? Ela está te pagando em aprendizagem. Então o estagiário está aprendendo, né? Ele tá tendo, a empresa está dispondo ali aquele horário para ele aprender. Ou sua remuneração vai ser sempre mais baixa. Ela está te pagando em outros meios. A partir do momento que você tem um conhecimento já e que você está dispondo esse conhecimento para a construtora, você não tenha dúvidas, né? Que sua vida vai dar uma mudada. É até assustador, às vezes, o jeito que vem, né? Eu lembro que eu não estava nem preparado quando veio. Eu sempre reclamava, mas não estava preparado. É verdade. E aí, quando vem, você fala assim, poxa, a realidade chegou minha premiação, né? E aí você vai estar preparado. Porque que nem você falou, quando você é o estagiário, você identifica o problema
você é o cara que fala assim, ó, tá no preto no branco, tá aqui, ó. Existe esse problema e eu preciso de uma solução. Meu amigo, quando você é o dono da obra, não adianta você só identificar o problema, não. Você tem que ter a solução. Você tem que ter a solução, você tem que saber onde você vai buscar. Então, aprender a ter essa solução, né? E seja o psicólogo, igual a gente falou. Sim. Geração de conflito, puxa. Você tem o tempo todo, né? O tempo todo. Cabeças pensantes de formas diferentes, vai ter conflito. E aí você tá ali pra ser o gestor da equipe. Então você vai ser gestor, você vai ser administrador de empresa, você vai ser psicólogo, você vai ser tudo. Né? Até advogado, às vezes, você é na obra. Verdade. E pra não trazer mais o terror, né? Existe outras opções na área. Igual eu falei, pra mim foi muito bom, foi muito gratificante esse período que eu trabalhei com esse tipo de construção. Foi uma estratégia minha de migrar para outra área, mas gostava muito do que eu fazia. Gosto muito ainda do que eu faço, não perco o contato com a obra, com essa parte de gestão. Mas tem área de projeto, tem área de planejamento, suprimentos, tem muita área. Então assim, não fique no lugar que você não goste, o lugar que não é para você. Porque vai ter cobrança? Sim. Vai ter desgaste? Vai. Trabalha muitas horas? Sim. Às vezes você tem que abdicar de algumas coisas? Sim. Nunca da sua saúde, tá? Mas você vai ter que abdicar de alguns momentos de lazer, algumas coisas para poder cumprir. Aqueles lá na frente. Até porque é um aprendizado. É um aprendizado contínuo. Vai precisar aprender coisas sobre liderança, né? Vai lidar com pessoas. Então, se você está disposto a passar por isso, é uma área até que bem remunerada. Sim. Né, comparada a várias outras áreas, às vezes, né, dentro da engenharia civil, e que permite um grande crescimento. Mas, nesse período, é importante, a hora que você enxergar que não deu para você, saia fora. Não vai dar tempo de a gente falar aqui, né, sobre as questões de perfis comportamentais, mas eu acho muito importante, você que ouviu até aqui, de procurar esse nível de conhecimento. Procure aí um psicólogo, um coach, alguém especialista nisso, que possa te orientar, né? Alguém da área. Converse com alguém da área para entender por que você faz o que você faz. Em qual área que é a sua zona de brilho. Né? Se você é um perfil dominante, por exemplo, quais são os motivadores do perfil dominante? E quais são os medos do perfil dominante? Isso vai te ajudar até como que você lida com a sua equipe. Né? Então, assim, é um tipo de conhecimento que vale muito a pena você saber, até para você decidir se você vai seguir nessa área e se você for seguir, para você saber como que você lida ali com a sua equipe no dia a dia, porque de fato é um grande desafio, cada obra é de um jeito, cada tipo de obra é de um jeito, o período muda, cada hora é de um jeito, então você precisa ser, como o conceito do livro Antifrágil, né? Você precisa ser antifrágil. Você não pode ser só robusto, você não pode ser como uma fênix. A fênix, ela morre, renasce da cinza e volta a ser fênix. Você tem que ser como na mitologia grega, igual a Hidra, que você corta uma cabeça, nasce 3 no lugar. Né? Você evolui. Então não é voltar a ser a mesma coisa, é sempre evoluir. O mercado hoje está bem difícil, está faltando muita mão de obra. O servente de pedreiro prefere trabalhar de entregador de iFood do que trabalhar de servente de pedreiro. Então como que vamos fazer para conseguir mais mão de obra? A equipe de hoje não é igual à equipe de ontem. Os motivadores do Renan que ele tinha lá atrás, ele não consegue encontrar para a equipe dele de hoje. Né? Aquilo que te brilhava os olhos quando você entrou na profissão, às vezes não brilha os olhos da pessoa que está na sua equipe. A internet, isso é normal. É saber lidar com o que você tem em mãos. Porque as gerações mudam. Na nossa época, cara, quando a gente formou, nem tinha o WhatsApp, o negócio pegou firme depois. Foi verdade. Então, assim, hoje a gente tem acesso a muitas informações e às vezes a gente começa a comparar os nossos bastidores com o palco das outras pessoas, começa, nossa, mas a outra pessoa tá tão bem, já cresceu, já tá lá e eu tô aqui ainda batalhando. Cada um tem seu tempo, né? A lei da semeadura, ela nunca falha. E é uma área muito, muito bacana, né? Saiba peneirar, né? A gente sempre tem o costume de olhar pra cima, mas esquecer também que tem muita gente abaixo de nós ali, né? Então tem muitos cases de sucesso, né? Mas a gente sabe também que tem muita gente que bateu a cara, quebrou a cara. E, inclusive, quem tá no sucesso também quebrou a cara no início, não tenha dúvidas disso, né? E assim, um conselho que eu dou. 2, né, até. Se você tiver oportunidade de trabalhar numa obra, trabalhe pelo menos, tenha um ciclo ali na obra, porque
Por mais que você depois vá para uma área de apoio, o conhecimento que se abrange na obra vai ser de serventia gigantesca para uma área de apoio. Vou ser projetista, excelente. Uma ótima escolha. Uma ótima escolha. Mas se você não tiver uma vivência de obra, não entender como é que funciona, talvez você vai bater muito mais a cabeça do que sabendo as dificuldades. Então, ali, se você tiver expertise do dia a dia da obra, você vai conseguir ajudar a vida de quem está na obra ali. Você vai conseguir entender. E mesmo que você faça assim, pô, aqui o cara se vira. Cara, não é assim que funciona. O cara vai te ligar, o cara vai te cobrar, você vai ter um retrabalho. Puxa, eu fiz aqui, não vai dar certo realmente, eu vou ter que gastar tempo aqui e quebrar a cabeça para resolver esse BO da obra. Então, assim, a obra vai te ensinar muita coisa. E se não for o ramo que você quer seguir, vai para um apoio, ótimo. Se tiver a oportunidade de ir para a obra, vai ser excelente para a sua vida. E penere. Vai passar diversos gestores, diversos coordenadores na sua vida. Tire o que for bom, né? Adapte o que for bom. Veja os exemplos ruins. Porque eu sempre falo, profissional nunca vai ser 100% bom ou 100% ruim. Se você tiver essa visão, você está errado. O cara está ali por algum mérito, né? Ninguém chega hoje coordenador de produção de obra sem mérito algum. Uhum. Vai ter alguma coisa nele que te desagrade? Ok. Sirva de exemplo para você não ser assim. Não fazer. Perfeito, né? Saber o que não fazer, às vezes, é mais importante do que saber o que fazer, né? Então, meu pai fala muito isso, né? Eu aprendi uma educação com meus pais, peneirei e levei para meus filhos. Agora é só a vez de fazer igual. Então, o estagiário é isso, cara. Aprenda com os seus engenheiros, se você tiver a oportunidade, com os seus mestres de obras, que são excelentes professores, né? A gente passou por mestres de obras fantásticos aí, né? Que dão aulas. Então, aprendam com eles também, aprenda com o engenheiro e peneire. O que for bom para você, absorve, melhore, né? E o que for ruim, que sirva de exemplo para você não querer fazer. Com Que é certeza. uma dica muito valiosa aí, né? Não, valiosíssimo. Acho que encerrou com chave de ouro, porque já estouramos o prazo. Eu falo, cara, junta aí o Renan, não tem como, né? Não, pode ter um mês de podcast. Fazia tempo que eu tava batendo a meta do tempo aqui, pronto, já estourei a meta do Me tempo. desculpa, Pedro. Não, mas não tem jeito, cara. Não, eu tenho certeza, só na minha cabeça tô com tantos cases na cabeça pra contar, né? Mas, cara, nós vamos ter que marcar um novo bate-papo, que eu acho que é muito Vai ser um prazer. importante. Gostaria de agradecer você que assistiu até esse momento. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, porque você consegue ajudar que esse conteúdo chegue a cada vez para mais pessoas, né? Então, quanto mais o projeto for crescendo, mais pessoas a gente vai abrangendo. Olha o quão rico é isso. Eu falo, gostaria muito de ter tido essa oportunidade de ouvir histórias mais reais, né? De pessoas que passaram pelo caminho que a gente está pensando em passar. E para a pessoa que nós falamos bastante sobre o estágio, você não conseguiu um estágio, também não desista. Mas as dicas do Renan valem também para você. Para você que já está formado. Tente fazer uma obra, pelo menos uma, para você ver como que é. Entender e saber se aquilo é para você. Você vai ter seus desafios de já estar formado e ter seu nome na placa e a responsabilidade nas costas. Não tem para quem você terceirizar a culpa. Mas Não desista, né? não desista. Não desista. Você sofreu tanto para conseguir aquele diploma, sabe que é suave. Já batalhou bastante para conseguir o diploma, com certeza. Renan, muito obrigado, cara. Foi, nossa, sensacional, igual eu falo, sempre muito bom conversar com você. O papo flui e, nossa, vai ficando coisas. Depois a gente marca novamente aí mais um bate-papo. Vamos coletar aí quais são as dúvidas do pessoal, o que ficou faltando falar, mas com certeza a gente poderia marcar uma outra vez para trazer vários cases. Claro, sem dúvidas. Pedrão, eu também queria agradecer aí o convite, né? Parabenizar, né? Show de bola o podcast. Puxa, acompanha aí diversos amigos nossos também. A gente, construção civil é isso daqui, né? Ela é gigante no Brasil, mas assim, todo mundo se conhece, impressionante. Se você não se conhece, eu conheço outro. E aí, eu, diversas vezes aí, o Maurício passou por aqui, o Alexandre passou por aqui. Sim. Pô, amigos meus. Então, assim, parabenizar. É bacana demais você estar abrindo esse espaço para estar falando aí pra galera que é de obra, né? E que quer ingressar em construção civil. E, cara, espero que cada vez mais venham mais pessoas aqui contar das dificuldades, contar cases de sucesso, contar processos novos da construção civil. Acho que isso daí vai agregar muito para nós. Não tenha dúvidas disso. Tá de parabéns, Pedrão. Espero toda a sorte do mundo aí pra você e se me chamar de novo eu venho. Pode ter certeza. Com certeza, já está feito o convite. Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,